Quem já me ouviu pregar aqui 11 meses em Atos 2:42, pode se perguntar se vai ser novamente a mesma série. Absolutamente não. Tá? Nós vamos buscar aprofundar o nosso conhecimento sobre aquilo que nós professamos. Diz assim Atos 2:42 e 43: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por intermédio dos apóstolos. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, me ensina a tua palavra. Amém. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. A igreja primitiva, e é bom lembrar, por igreja primitiva se compreende aquela igreja do primeiro século, cuja história está registrada nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos. O fundamento da fé daquela igreja se baseava no ensino do Senhor Jesus Cristo e na sua morte expiatória. Quando nós falamos sobre doutrina, é interessante, eu tenho visto nas lives diárias que eu faço de ensino bíblico, todo dia, meio-dia, é muito comum as pessoas me perguntarem lá, o que é doutrina? Por aí você analisa como a igreja desta geração, está rasa no que tange ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Muitas igrejas estão oferecendo apenas mensagens, desculpas, sem querer magoar ninguém, de oba-oba, falácias, empolgação, mas que de fato não fundamenta, não ensina e não orienta. Lamentavelmente, se cumpre no nosso tempo um texto que Paulo diz tanto a Timóteo quanto aos Tessalonicenses. A Timóteo, Paulo diz no capítulo de número 4, essa referência não está aí. A Timóteo, Paulo diz na segunda carta, capítulo 4, que haveria dias que os homens teriam comichões nos ouvidos e rejeitariam a sã doutrina, dando ouvidos a espíritos enganadores. Capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: amaram a mentira e aborreceram a verdade, por isso foram entregues ao engano. Vivemos numa geração mais apegada a filosofias e pensamentos humanos do que à palavra de Deus. No livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículo 8, que também não está aí anotado, o Senhor usa o profeta Oséias e diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. O interessante é que quando você lê todo o capítulo 4 de Oséias, você percebe que naquele capítulo Deus não está repreendendo o povo, Deus está repreendendo o sacerdote, por não ensinar ao povo a sua lei, por não ensinar ao povo a sua palavra. De modo que a responsabilidade de guiar um povo espiritualmente é muito grave. Paulo chega a dizer que alguns trarão sobre si maior condenação, justamente por ensinarem de maneira distorcida. Alguns mestres trarão sobre si maior condenação, por ensinarem de maneira distorcida, ou simplesmente por não ensinarem a palavra de Deus àqueles que, ávidos pelo conhecimento, procuram o ambiente da igreja
porque querem entender o Evangelho de Jesus Cristo e não encontram a genuína pregação deste Evangelho. Se nós formos analisar Atos 2,42, o texto diz que eles perseveravam na doutrina. O que é doutrina? Doutrina é o conjunto de normas e crenças e leis que rege um povo, as convicções de um povo, ou mesmo a cultura de um povo. Ou seja, é uma fundamentação que permite a argumentação em defesa daquilo que se acredita. O conceito de doutrina, seja no ambiente da fé cristã, seja no ambiente do direito, seja no ambiente da filosofia, está sempre ligado à disciplina, porque quem se submete a uma doutrina decide se disciplinar, se policiar, se corrigir para cumpri-la. No caso específico de Atos, capítulo de número 2, versículo 42, quando a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, vale ressaltar que aquilo que o escritor chama de doutrina dos apóstolos é o bojo dos ensinamentos do Senhor Jesus para os seus seguidores, que foram repassados à igreja por intermédio dos apóstolos, a quem ele elegeu como seus representantes. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar no ensino da Sagrada Escritura. Neste caso específico, se refere ao dogma cristão, a orientação explicitada nas Sagradas Escrituras, com base nos ensinamentos do Senhor Jesus. Quando o texto sagrado diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, está afirmando que eles permaneciam naquilo que receberam como ensinamento cristão. Pensa numa coisa: costumes mudam, tradições mudam, mas a sã doutrina, a doutrina da Sagrada Escritura, a doutrina que fundamenta a nossa fé, não sofre alteração, porque ela está fundamentada, basilada na palavra de Deus e nas Sagradas Escrituras. Quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 15 e 16, ele diz a Timóteo assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. Aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada de fé, que está no pacote de tradições religiosas, de costumes religiosos, podem sofrer alguma alteração, mas aquilo que nós aprendemos das Sagradas Escrituras é invariável. Por que é invariável? Paulo continua dizendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 16: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para instruir, para redarguir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado e aperfeiçoado para toda boa obra. Quando o apóstolo Paulo diz toda a Escritura é divinamente inspirada, a expressão grega theos peneutos indica que foi soprado no interior dos escritores aquilo que Deus queria comunicar ao seu povo.
Algumas pessoas dizem, cada um interpreta a Bíblia como quer. Não pode. Pedro diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 21, se não estiver aí pode anotar, que nenhuma escritura é de particular interpretação, porque homens de Deus falaram movidos pelo Espírito de Deus. O que Pedro está dizendo é que assim como a escrita não foi resultado da vontade própria do escritor, a interpretação não pode ser da vontade própria do exegeta. Ou seja, a Bíblia tem uma mensagem central, e é esta mensagem central que precisa ser comunicada à igreja do Senhor Jesus. Só se você me entendeu, diga amém. Então diga comigo: ninguém está autorizado a interpretar a Bíblia como quiser. E detalhe, quando o assunto é Bíblia, ninguém é ninguém. Ninguém pode acrescentar, diminuir, alterar, distorcer a bel prazer, porque é a palavra do Senhor para aqueles que creem no seu nome. No primeiro tópico que eu destaquei aí para os irmãos, eu falo sobre os dias da igreja primitiva. Aí vem o contexto de Atos, capítulo 2, versículo 42. Já disse aos irmãos que por igreja primitiva se compreende a igreja do primeiro século. A sua história está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Ela também é chamada de igreja apostólica, porque a sua formação, a sua base doutrinária está no ensino, na doutrina dos apóstolos. Interessante que os versículos 42 e 43 que nós lemos, dentro da estrutura literária do livro, da escrita e da narrativa, é como se eles fossem meramente editoriais. O autor, Lucas, usou esses dois versículos para fazer uma conexão com os fatos anteriores, ligando-os aos fatos posteriores. Vou explicar. Ele está narrando o dia de Pentecostes, está narrando o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, e de imediato Lucas narra a reação de Pedro, a pregação de Pedro, a conversão de quase 3.000 almas, que é o resultado daquela primeira pregação pentecostal. Agora o autor vai começar a narrar os fatos que se seguirão na história da igreja. E o que é incrível aqui é que Lucas vai deixar claro que todos os acontecimentos que se seguirão à história da igreja se resultam deste texto do versículo 42 e 43. E perseveravam, diga comigo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. Presta atenção, é muito comum, e se isso acontece nessa igreja e eu não estou sabendo, pelo amor de Deus, corrige. É muito comum quando uma pessoa aceita a Jesus como Salvador, nós vamos chegar para ela e dizer assim: olha, agora que você aceitou a Cristo, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você tem que mudar a roupa, você tem que tirar o brinco, você tem que mudar o corte de cabelo, e a gente traz uma série de normas para impor sobre esta pessoa. Aliás, vou aproveitar o ensejo, porque uma irmã desistiu de congregar nesta igreja por causa das tatuagens dela,
porque alguém começou a machucá-la por causa das tatuagens. Entende? Nós estamos acostumados a dogmas, a regras, a imposições. Na igreja primitiva você não encontra que os apóstolos chamaram 3.000 pessoas que se converteram, para dizer para eles: agora que você aceitou a Cristo, você não pode, você tem, você precisa. Não. Na igreja primitiva isso não existia. Por que não existia? Porque eles simplesmente perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Todos os milagres que serão narrados, isso aqui é culto de doutrina, tá? Como é culto de doutrina, tem coisa que o pastor só fala nesse culto. Então, o que Lucas quer dizer para nós é que tudo que vai ocorrer na igreja primeva, na igreja apostólica, a partir do capítulo 3, é resultado da perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Diga amém. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: vamos perseverar. Veja só, aquela igreja não está vivendo dias comuns. O Espírito Santo havia sido derramado sobre ela. Atos 2, versículo 1 ao 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo de número 4, versículo 31, 32, 33, 34 e 35, que em todos eles havia abundante graça. Vou repetir: em todos eles havia abundante graça. Não havia aquela ideia de que quem tem que ser cheio do Espírito Santo são os pastores. Quem precisa ser cheio do Espírito Santo são as irmãs que vêm para o círculo de oração. Não. Em todos eles havia abundante graça. Todos eram cheios de Deus. Qual era o segredo? Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações e no temor. Agora, qual é a ideia que a Bíblia traz para nós? Está aí no texto que o irmão tem à mão: e perseveravam. Esta expressão é a abertura que o escritor usa para descrever a base daquela igreja. Repito, nós não encontramos aqui palavras de exortações e ordens. Olha bem para mim, por favor. Não são as ordens, imposições da igreja que vão transformar o pecador do seu estado de vícios para um estado de santidade. Se o Espírito Santo não fizer isto pela palavra, ninguém fará. O Evangelho confronta sem constranger. O Evangelho corrige sem machucar. O Evangelho até faz o cara sentir vergonha, sem ninguém saber que ele está envergonhado. Porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é como espada afiada de 2 gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos do coração. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, se o Evangelho não gerar a transformação, ninguém vai fazer.
Então o que nós encontramos aqui não é uma igreja sobrecarregando os novos convertidos de regras. Não é para viver no pecado como vivia no mundo. Não é essa a ideia. A ideia é que a pregação do genuíno evangelho vai levar o indivíduo ao arrependimento, à correção, e a própria palavra vai gerar nele ou nela graça para superar os seus desafios pessoais, conduzindo-o a uma vida progressiva de santidade. Daí em João capítulo 17, versículo 17, Jesus dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só se você me entendeu, diga amém. O conceito de perseveravam em Atos dos Apóstolos é bastante repetitivo. E nas referências que eu cito aí, ele é mencionado diversas vezes em se referindo a uma vida de oração. Em Atos 1,14 diz que eles perseveravam no templo, unanimemente, orando. Em Atos 2,46 diz que eles perseveravam unânimes, todos os dias, no templo e partindo o pão. Em Romanos 12,12 Paulo diz: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Em Efésios 6,18 Paulo diz: orando em todo tempo. Em Colossenses 3,2 ele diz: perseverando na oração. Ou seja, perseverar é permanecer, não arredar dos valores que nos aproximaram de Cristo. Agora presta atenção numa coisa. Eu ouvi outro dia alguém dizendo que Deus não faz mais milagres porque a igreja não tem fé. Deixa eu ver se é verdade. Quantos aqui creem que Deus ainda cura? Levanta a mão. Então não é falta de fé. Eu ouvi alguém dizendo que Deus não faz mais milagres porque a igreja não ora. Eu até disse para a pessoa: se tu não oras, tu te responsabiliza por ti. Porque eu conheço gente que ora. Eu conheço gente que a cada 10, 20 minutos está orando. Eu conheço gente que entra no quarto quinta-feira e sai domingo. Eu conheço gente que todo ano separa 100 dias de jejum e vigília. Então não é falta de oração. Vamos ver o que a igreja primitiva nos ensina em Atos 2? Olha o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam por intermédio dos apóstolos. Perceba que os milagres na igreja primitiva não era resultado isolado da fé. Os milagres da igreja primitiva não eram resultantes da vida de oração isoladamente. O que produzia milagres? Primeiro, perseveravam na doutrina. Está aí, influenciavam pelo ensino. Quando uma igreja é ensinada sobre o evangelho de Jesus Cristo, ela sabe o que lhe motiva, qual a direção ela está tomando e para onde ela vai. Segundo, perseveravam na comunhão, ou seja, influenciavam pelos relacionamentos. A fé cristã não te isola dos relacionamentos. Fique à vontade. Os crentes precisam se relacionar como família. Depois o texto diz: e perseveravam no partir do pão, ou seja, influenciavam pela solidariedade. E perseveravam nas orações, influenciavam pela espiritualidade. E em toda a alma havia temor, ou seja, influenciavam pelo testemunho. Aí muitos milagres e prodígios aconteciam.
Diga comigo, quem já foi para a sala de aula, lá para o ensino fundamental? Na minha época era primário. Vai lembrar disso. As professoras davam a aula e depois ainda fazia a gente ficar repetindo. Então diga comigo aí, influenciavam pelo ensino, influenciavam pelo relacionamento, influenciavam pela solidariedade, influenciavam pela espiritualidade e influenciavam pelo testemunho. O resultado está no versículo 43. Está muito claro. E muitos sinais. A interjeição que aparece aqui conecta um fato com o outro. Os milagres e prodígios eram resultantes da prática, do ensino, da comunhão, da solidariedade, da espiritualidade e do testemunho. Se nós entrarmos nesse quadrado aqui, Deus vai começar a gerar milagres extraordinários através da nossa vida, para a glória do seu nome. Só quem crê e recebe, dá um brado de glória a Deus em casa, na cabine do caminhão. Então, se a igreja aprender a palavra, investir em relacionamentos de comunhão, praticar a solidariedade, desenvolver espiritualidade pela oração e se preocupar com o seu testemunho, Jeová vai olhar para ela e vai dizer: vou liberar sinais e prodígios, maravilhas extraordinárias, que vão começar a acontecer de forma extraordinária. Agora diga comigo assim: faz assim comigo, Senhor. Na prática, o que aquela igreja colocava em evidência é exatamente o que se espera que a igreja de hoje coloque em evidência. Espera-se que a igreja coloque na prática exatamente o que a igreja primitiva estabeleceu como modelo de vida. O novo nascimento gerará em nós disposição de seguir a Cristo de verdade. Não precisaremos ser pressionados para obedecermos a Bíblia. Não precisaremos ser pressionados para virmos à igreja. Essa semana eu falei com alguns líderes aqui na nossa reunião de concílio. Você não força as pessoas a irem para a igreja, elas precisam ser atraídas a ela. Se a igreja não atrai mais pelo evangelho, pelo poder, pela glória, pela unção, pela comunhão, ela precisa corrigir a sua base, a sua centralidade, o seu eixo e voltar ao primeiro amor. Daí o poeta escrever e dizer: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Entende? Vamos lá. Pode ficar tranquilo que eu não sinto necessidade de esgotar o conteúdo. Eu sinto necessidade de você levar para casa e, pelo amor de Deus, ler. Porque o conhecimento que você está levando é caro. E Jesus está te dando sem dinheiro e sem preço. Então recebe, desfruta. Eu coloquei aí como segundo tópico, aplicando a perseverança da igreja primitiva. Como é que eu coloco em prática essa perseverança? É exatamente o que nós estamos fazendo nessa igreja há 14 anos, e doravante, de agora em diante, nós vamos melhorar isso. Nós vamos afiar o machado,
Nós vamos arrumar essa cultura de aprendizado bíblico, porque na igreja primitiva, Cristo e as Escrituras eram o centro da vida cristã. Eles anunciavam a Cristo com base nas Escrituras. Se o irmão tiver à disposição de ler hoje à noite a pregação de Pedro em Atos 2, do versículo 14 a seguir, você vai ver que toda a pregação de Pedro está resgatando as profecias messiânicas do Antigo Testamento, colocando Jesus no centro dos acontecimentos de Jerusalém. Ou seja, Cristo e as Escrituras eram a base da vida cristã. Vivemos uma geração na qual o homem virou o centro do culto, da adoração, do louvor, da busca. As filosofias humanistas, hedonistas, os conceitos de secularismo, materialismo, emancipação da verdade, do pensamento, tomaram espaço no ambiente da igreja. Mas olha o que Paulo diz aos Coríntios na primeira carta, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5: e eu, irmãos, quando fui ter convosco em fraqueza e em temor, não vos anunciei outra coisa senão a Cristo e este crucificado. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e filosofia humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se firmasse na inteligência dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia! O segredo daquela igreja era Jesus e a Bíblia como centro. Era tão real isso que em Atos 17 a Bíblia diz que os irmãos de Bereia, quando ouviam a pregação, conferiam. Atos 17, 11. Conferiam se o que estava sendo pregado era exatamente aquilo que estava escrito. E presta atenção, tem muita gente hoje falando o que está escrito e aplicando de maneira distorcida. Ah, pastor, mas citou versículo bíblico e aplicou como? Porque a aplicação é importante, pois ela faz a exegese, a interpretação, para que haja compreensão do texto. Aquela igreja se preocupava em aprender a palavra. Gente, olha bem para mim, o ensino bíblico é tão sério, é tão importante. Satanás tem um desejo maluco de distorcer a igreja do aprendizado da palavra. Eu vou te dizer por quê. Joel 2, 21 a 28. O Senhor diz assim: eu vos enviarei ensinador de justiça. Eu vos enviarei quem? Não, fala melhor. Eu vos enviarei quem? Ensinador de justiça. Aí o Senhor diz assim: e com ele a chuva no seu devido tempo, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e os campos reverdecerão, e eu vos restituirei o tempo que foi consumido pela crise, e vós comereis abundantemente e vos fartareis, e o meu povo não será envergonhado. E sabereis que eu, o Senhor, estou no meio de vós, e comereis abundantemente e vos fartareis. Ele repete: e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Tudo isso é resultado do ensinador de justiça. O ensino da palavra libera prosperidade.
O ensino da palavra equilibra a natureza. O ensino da palavra te rejuvenesce. Então, em nome de Jesus, desenvolva fome pela palavra de Deus. Aleluia. Então, colocar em prática a perseverança da doutrina, como a igreja primitiva, é trazer Cristo para o centro da adoração, é trazer as Escrituras para o centro da vida cristã. Observe, 2.2, perseverança aponta para obediência à sã doutrina. O apóstolo Paulo escreve a Tito, seu filho na fé, e no capítulo de número 2, versículo 9 e 10, ele diz assim: exorta aos servos que se sujeitem a seus senhores em tudo, os agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da sã doutrina. Ou seja, nós somos a confirmação da doutrina de Cristo Jesus. Aí Paulo vai mostrar para nós que a sã doutrina tem pelo menos 3 faces. Primeiro, ela é sensata. Versículo 2, capítulo 2, versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século equilibrados, justa e piamente. Obedecer a palavra de Deus é um ato de sensatez. A sã doutrina é justa e a sã doutrina é piedosa. Então, faz um favor para a tua alma, para de ir na onda do mundo, que está questionando a palavra de Deus o tempo inteiro. Coloca ela em prática na tua vida, e as experiências que você terá com Deus serão o teu testemunho de que a palavra não se torna obsoleta, ela não cai por terra, não perde a sua validade, nem torna vazia, porque ela é a palavra de Deus. Só se você recebe e pode, engrandeça Jesus. Aleluia. Você que está online, celebre a Deus. A orientação das Sagradas Escrituras é que permaneçamos obedientes à palavra do Senhor. O mundo tem um padrão de vida, e esse padrão de vida do mundo, o mundo quer impor sobre a igreja. Paulo chama de forma. Ele diz aos Romanos capítulo 12, versículo 2, não está aí a nota: e não vos conformeis a este mundo. A palavra não se conformar ali é não vos torneis conformes. Não deixe o mundo lhe formatar, não deixe o mundo lhe padronizar. João capítulo 18, versículo 18 e 19, também não está aí anotado. Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, olha só, se vós fosseis do mundo, provoca aí seu vizinho, fala com ele: se você fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. A igreja não está na terra para ser aceita pelo sistema mundano. Por que não? Primeira epístola de João capítulo 5, versículo 19, diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. Olha para mim, jaz é isso aqui, ó.
João está dizendo que o mundo, o sistema mundano está no colo do diabo, sendo minado por Satanás. Mas aí vai Jesus, diz: do mundo eu vos tirei. Entenda, mundo aqui não é habitat, lugar da morada dos homens. Mundo aqui é aion, sistema, padrão, modus vivendi. João diz na primeira epístola, capítulo de número 2, versículo de número 13, 14, 15 e 16: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14 a 16: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, e sim do mundo. Aí João diz: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Eu vou concluir te dizendo que perseverar na doutrina é primar pela tua identidade cristã, primar por quem nós somos em Cristo Jesus. Porque vida cristã precisa ter identidade. E não tem nenhum problema de você chegar no lugar e dizer assim: eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. Mas se para as pessoas lhe identificarem como servo de Deus, você precisar declarar e reivindicar isso, tem alguma coisa fora do lugar. A nossa maneira de chegar, de tratar, de estar e de sair, deve nos apresentar como seguidores de Cristo. O mundo precisa reconhecer que Deus tem igreja na terra, precisa reconhecer que Deus tem um povo que o representa. Jesus diz em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Perseverar na doutrina é não se deixar levedar, não se deixar influenciar. Você tem identidade, não precisa fazer algo que contraria teus princípios só para provar a alguém que você é capaz. Você tem identidade, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Aos Efésios, Paulo diz, capítulo de número 4, versículo de número 13, que nós temos que tomar cuidado para não sermos levados por todo o vento de doutrina. Tiago diz no capítulo 1 que muitos são como as ondas do mar, levados pelo vento de uma parte para outra parte. Tiago capítulo 1, versículo 13. Um cristão genuíno sabe que ele é sal, sabe que ele é luz. Queridão, se você já se perdeu à noite numa estrada desconhecida, você sabe quanto vale um candeeiro aceso no pé da montanha. Há alguns anos atrás eu fiz uma viagem. Jones tinha 8, 9 anos, estava comigo, da Suíça para a Bélgica de carro. O pastor que estava conosco morava na Suíça, fala francês com fluência. Eu consigo, com inglês ou espanhol, pegar informações, tomar café, pedir comida, me administrar. Mas nós estávamos numa temperatura na Suíça abaixo de 16.
Chegamos na Alemanha, abaixo 23. Aí o limpador de para-brisas do carro quebrou. Oh, delícia! Enquanto um dirigia, o outro tinha que baixar o vidro, jogar uma garrafa de água mineral e passar um pano. Imagina aí abaixo de 23 graus, tentando chegar em algum lugar, porque estávamos no meio da estrada. Chegou um momento que nós não sabíamos mais onde estávamos. Deveríamos chegar em Bruxelas por volta das 15 horas. Já eram 16 horas e a gente não sabia onde estava. E depois de andar muito, encontramos um posto de gasolina com as luzes acesas, ainda à tarde, mas estava escuro devido à temperatura, fora da pista, e chegamos para lá. Quando descemos, o pessoal não falava francês, não falava inglês, não falava espanhol, só fala alemão, e nenhum de nós sabia dizer nem Deus abençoe em alemão. Aí ficamos lá um tempão. Estava tão frio que o nariz de Johnny sangrava e o sangue congelava, petrificava ainda quando saía do nariz. Chegou um momento que eu disse assim: Jesus, está escurecendo, a noite está chegando, manda alguém que fala português. Passou um tempo, parou um carro lá na frente do posto e entrou uma família típica de brasileiros fazendo algazarra. Brasileiro não consegue parar em lugar nenhum sem chamar a atenção de todo mundo. E entraram falando alto e conversando. Eu falei: oh Jesus, chegou a resposta. Quando pedimos a informação, nós estávamos a mais de 100 quilômetros fora da rota. Tivemos que voltar. Em vez de chegar 15 horas no destino, chegamos 9 da noite. O fato é que uma luz nos deu direção. Quando Jesus diz que a igreja é luz, Ele está dizendo: o mundo está perdido. Você é a referência. É a partir de você que o mundo vai se guiar para encontrar o caminho. Você conseguiu entender o peso de responsabilidade? Provoca aí o vizinho, fala com ele assim: você é luz. Isso é ter identidade. Isso é se guiar pela palavra. Na sequência, eu deixo aí com você o conteúdo, quando Paulo fala sobre a doutrina de demônios. Lamentavelmente, muitas igrejas estão sendo guiadas por princípios demoníacos. Espíritos enganadores operando na igreja que se diz do Senhor. Só a palavra de Deus vai gerar em nós discernimento espiritual. Tem doutrinas, Paulo diz aí, que não são de demônios, são doutrinas de homens. E aí aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 19 a seguir, ele diz que essas doutrinas escravizam, não tem validade permanente, porque são preceitos e ensinamentos de homens, são enganosas. Ei, o que te guia? Qual é a base da tua fé? Onde está o teu fundamento espiritual? X meses de pandemia, X meses impedidos de congregar, fez muitas pessoas esquecerem quem elas são em Cristo. Muitas desanimaram da fé, ingressaram por outros caminhos, migraram para as mais diversas religiões, crenças e filosofias, perderam a conexão com o reino de Deus. Sabe por quê? Faltava fundamento, faltava base. Aí embaixo eu gostaria que você lesse em casa sobre doutrina dos fariseus, que fala da hipocrisia religiosa. Que o Senhor nos ajude
Ao longo deste mês, nós vamos trabalhar nas terças sobre o fundamento e a prática da doutrina cristã. A partir do mês seguinte, cada mês nós vamos trabalhar uma doutrina basilar da fé, para que o irmão compreenda em que crer e por que crer. Não podemos ser enganados por doutrinas diversas. O nosso fundamento é a palavra de Deus. A nossa base é a palavra de Deus. Um dia, e eu concluo, eu devia ter uns 14, 15 anos, a minha professora disse que eu só era crente por causa dos meus pais. E ela disse: no dia que você completar 18, você vai cair na gandaia. Foi a expressão. Os 18 chegaram, e eu esperei mais alguns. Com 21 anos, eu fui visitá-la, e ela ainda morava no mesmo endereço. E eu disse a ela: professora, eu vim aqui só para relembrar algo que a senhora me disse. E eu queria dizer para a senhora que com 14 eu ia para a igreja porque meus pais me levavam. Agora com 21 eu vou para a igreja porque eu sei em quem creio. Não deixe o mundo te enganar. Diga comigo: a base da minha fé é a palavra de Deus, e o centro da minha fé é Cristo. Fica de pé, por favor. Aleluia. Eu quero orar contigo. Eu quero pedir ao Senhor que ilumine o teu coração. Paulo diz aos Coríntios: temo que assim como Satanás enganou a Eva, sejam obscurecidos os vossos corações. Que isto não aconteça conosco. Que nós sejamos ávidos pela palavra de Deus. Que nós sejamos apaixonados pelas sagradas escrituras. E que nós tomemos a decisão de seguir a Cristo, não por circunstância, não por influência, mas pela experiência que Ele gera em nós, pelo seu Espírito Santo. Pai, nós te pedimos, Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração. Eu te peço, Senhor, gera nesta igreja um fogo pela palavra, desejo, interesse, paixão, inquietação pela palavra. Que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido através de nós. E que, Senhor querido, nós estejamos tão fundamentados na palavra, que sejamos radicais no que tange àquilo que cremos acerca de Jesus. Estenda a sua mão e ore com a pessoa do seu lado, ministre sobre ela, peça a bênção de Deus sobre a vida desta pessoa. Peça ao Senhor que ela seja atingida por um raio de amor à palavra de Deus, que a sua fé não seja abalada sob quaisquer circunstâncias, em nome de Jesus.